no Salmo número 1. Quando a gente estava cantando algumas músicas que falavam "O meu Deus", eu fiquei pensando como é bom cantar isso de verdade. O meu Deus, falar o meu Deus, porque já pensou na implicância que tem falar o meu Deus? Não tem nada a ver com a pregação, tá? Eu só estava pensando e quis compartilhar com vocês. Falar o meu Deus, a implicância que isso tem é que Ele é o meu Senhor, que Ele tem governo sobre a minha vida e que eu estou seguro nas mãos dEle. Então cantar isso de verdade, não só repetir uma canção, não só ler uma letra e cantar com todo mundo, mas cantar de coração. Já fizeram isso? Espero que sim, porque é maravilhoso. Poder dizer o meu Deus, se referindo ao Deus da Bíblia. É claro que infelizmente alguns vão falar o meu Deus sem ter esse Deus. Infelizmente alguns vão falar o meu Deus sem deixar ele governar. E agora sim isso tem a ver com a palavra de hoje. Nós vamos falar de raízes nos céus. Salmo 1. O relógio está arrumado hoje, né? Me avisem aí, porque eu vou seguir por lá. Da outra vez estava quebrado, passei da hora. O Salmo 1 vai dizer assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Faça um compromisso com você mesmo nessa hora diante do Senhor. Mas não faça levianamente, faça de coração. Se for só da boca para fora, não faça. O meu desejo é que todos façam. Mas faça o compromisso de, diante da palavra de Deus, deixar ela te transformar e sair daqui mudado por ela. De que essa palavra seja verdade na sua vida e que seja governo do Senhor no teu coração. De que ela seja absolutamente tudo que te conduz à palavra de Deus. Faça esse compromisso, feche seus olhos, ore. Porque nós não podemos ter outra posição diante da palavra de Deus senão aceitá-la ou rejeitá-la. Duas coisas acontecem, não tem meio termo. Então ore e faça esse compromisso de sair daqui transformado por essa palavra, no temor do Senhor, pronto a obedecer, a negar-se a si mesmo. Pai Santo, nosso Deus, como nós cantamos aqui, nós te rendemos humildemente, Senhor Deus, as nossas vidas em adoração, reconhecendo a nossa humanidade pequena e falha, frágil diante de Ti. Reconhecendo que não somos filhos tão obedientes, mas humildemente pedindo ajuda-nos a melhorar. Na ação do Teu Espírito, no Teu poder, envolve os corações em mais essa noite para a conversão, restauração, para dar ânimo. Envolve-nos na Tua presença com Tua palavra, Senhor. Vem podar os ramos para que possamos frutificar. Ó Deus, faz de nós
árvore transplantada e plantada à beira de riachos de água corrente que nunca cessa. Conduza-nos para a mudança, Senhor. Que não seja só uma noite, só uma palavra, que não seja só um culto, mas que sejamos nós diante do Deus vivo, com todo o temor, diante da Tua santidade, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém. Como é feliz. Em outras traduções, bem-aventurados. É um estado de felicidade que não está baseado nas circunstâncias mundanas, mas nas circunstâncias divinas. Os bem-aventurados são felizes, não por conta do que acontece à volta, e essa felicidade não vai embora quando tudo está mal no mundo, porque essa felicidade não está baseada no que acontece à nossa volta, não está baseada nas enfermidades, nas injustiças, nas tristezas, no choro. Essa felicidade, essa bem-aventurança, essa felicidade plena, verdadeira, está baseada em Deus. O meu Deus jamais falhou. O meu Deus é Deus de milagres. Eu creio que Ele fará outra vez. É o que nós cantamos. A nossa felicidade não está baseada nas questões desse mundo, na satisfação dos nossos planos, dos nossos desejos. Não está baseada num casamento, num namoro. Não está baseada numa formação. Ainda que tudo isso possa nos dar prazer e alguma felicidade. Mas no momento que nossa felicidade está baseada nessas coisas, quando essas coisas falham, e vão falhar em algum momento, vão perder o seu valor. Se a nossa felicidade estiver nessas coisas, nós deixaremos de ser felizes e seremos infelizes. Mas a palavra diz: bem-aventurados, felizes aqueles que... E aí o salmista vai continuar. Porque o salmista não tem raízes nesse mundo, mas tem raízes no céu. E ele sabe do que está falando. Felizes aqueles que não seguem, que não imitam, que não se assentam. 3 verbos, 3 ações próprias do justo que ele deve evitar: seguir o caminho do ímpio, do zombador, do pecador. Seguir, imitar, se assentar. 3 verbos, 3 passos. E aqui existe uma armadilha do mundo para nos tragar. E quando você vê, se você entra nisso aqui, você já está perdido. E João vai dizer que alguns que deixaram a igreja, deixaram porque já não pertenciam à igreja, já não fazia parte da igreja. Eu lamento, mas algumas pessoas vão se desviar. É triste para nós, né? Nós não queremos que as pessoas que nós conhecemos, principalmente no ambiente de igreja, na relação de igreja, conhecendo a palavra de Deus, se afastem da presença do Senhor e se deixem seguir ou ser conduzidos, influenciados pelas coisas do mundo que parecem muito boas e pelas pessoas que não amam a Deus, que são os ímpios. São 3 verbos, 3 ações que o crente não deve fazer. Ele não deve seguir, não deve imitar, não deve se assentar. Quando você segue, você abre a brecha para daqui a pouco imitar. Quando você imita, você abre a oportunidade para fazer parte daqueles que zombam também e zombam de Deus. 2 figuras, de novo. Nas últimas pregações, não na última, mas nas últimas pregações, nós falamos dessa dualidade bíblica
E aqui tem duas figuras, duas personagens, o justo e o ímpio. O justo é aquele que teme a Deus, se apega à palavra de Deus e se esforça para buscar a Deus obedecendo ao Senhor. Tem a lei no coração, medita nela dia e noite. A satisfação do justo está na palavra de Deus, na lei do Senhor, em outras palavras, na vontade de Deus que é revelada pela palavra dele. A satisfação do crente está na vontade de Deus e não em outra coisa. Já o ímpio é aquele que está distante de Deus, talvez nem conheça a Deus, talvez já ouviu falar, mas não quis se relacionar, que está escravo das próprias vontades, o que dá vontade faz, não tem controle das próprias vontades, escravo do pecado, pratica a impiedade. O ímpio, distante do Senhor, perdido, aquele que não se rendeu verdadeiramente a Jesus Cristo. Duas figuras, uma passará pelo juízo para a condenação e outra para a absolvição. E a palavra vai começar dizendo: felizes são aqueles que não seguem o conselho dos ímpios, desse ímpio que eu acabei de dizer. Os nossos princípios são celestes também. Os nossos princípios não são os princípios dos ímpios. Os nossos princípios estão revelados pela palavra de Deus, na palavra de Deus, na sua Bíblia, na instrução do Senhor, direcionada, conduzida na presença do Espírito Santo que Ele derrama sobre a igreja, que habita o templo santo, não construído por mãos, mas que Ele mesmo preparou para Ele. Os nossos princípios são do reino de Deus. Veja bem a importância de estar diante da palavra e conhecê-la como a palma das suas mãos. Conhecer a palavra é conhecer os princípios. Quando você conhece a palavra de Deus, você não é enganado por nenhuma ideia fora da palavra de Deus. Não quer dizer que você vai deixar de ouvir outras propostas, não quer dizer que você vai deixar de ouvir outras ideias, outros pensamentos, outras filosofias. Você vai ouvir elas, mas estará preparado para rejeitá-las quando elas confrontarem a palavra de Deus, quando elas confrontarem a vontade de Deus para a vida de nós. Mas se você não ler a palavra, você será facilmente enganado. Os nossos princípios são inegociáveis. Quando nós falamos de raízes, e eu tenho repetido isso aqui domingo após domingo, não domingo após domingo, mas vários domingos, de ter raízes, a importância de termos raízes. Quando nós temos raízes nos céus, o vento vem, mas nós continuamos firmes no Senhor. As propostas do mundo vêm para balançar, mas elas não nos enganam, nós continuamos firmes no Senhor. As tristezas, as desilusões entre nós, irmãos, uns com os outros, virão, mas quando nós temos raízes, nós sabemos em quem nós temos crido. Quando nós temos raízes, nós sabemos qual é a vontade do Senhor. E qualquer outra vontade já não nos interessa. Você estará preparado, não com os princípios dos ímpios. E eu vou dizer a vocês, talvez alguns já tenham percebido e outros nem tanto. O mundo está, de várias formas, tentando lançar os princípios dele nos nossos corações.
Que isso? Que princípio é esse? O importante é ser feliz. Para com isso. Esse é o princípio do mundo. Qual é o valor do mundo? Eu preciso ser feliz. Mas quando você tem raízes, você entende que antes de ser feliz tem muita coisa. E principalmente a obediência a Deus. O que é mais importante, ser feliz ou obedecer ao Senhor? Mas o mundo vai dizer, eu quero ser feliz. E esse é o nosso conselho, o mundo diz. Seja feliz. E esse é o conselho dos ímpios. Tem tantos outros, mas eu vou pegar esse de exemplo. E esse ser feliz, ele é um problema para os relacionamentos, inclusive. E principalmente, diria eu. Porque os filhos querem ser felizes, os pais querem ser felizes, os maridos querem ser felizes, as esposas querem ser felizes. Eu também quero ser feliz. Todo mundo quer ser feliz. Mas a que custo? Porque quando o meu objetivo primário é ser feliz, não importa se eu vou arruinar a felicidade do outro, porque eu preciso ser feliz. Então o conselho é: deixa essa mulher, deixa esse marido, sai de casa, vai morar com quem você quer, abandona seus pais. Ou para os casais, não tenham filhos, porque vocês precisam ser felizes. Entenderam a proposta? Como é que você vai ser feliz, se realizar, se você tiver filhos para atrapalhar a sua vida? É claro, tem casais que não podem ter filhos, dependem de um milagre, e ainda assim pode ser que o milagre não venha. Isso é uma exceção, e Deus sabe disso. Mas a questão é, a ideia de felicidade é uma isca diabólica para nos destruir. Mas quem tem raízes nos céus não morde essa isca, porque ele sabe que em primeiro lugar ele quer obedecer a Deus, porque ele medita dia e noite na palavra, e a satisfação dele está na palavra do Senhor, na vontade de Deus, na lei de Deus. Então não importa quais são as ideias, quais são as propostas, nós não fazemos parte desse mundo, e o conselho deles não é o que mais importa para a gente. O conselho que mais importa é a vontade de Deus, é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada que nos revela. Tem tantas ideias que parecem boas, e quem estiver desavisado conhece um pouco de Bíblia, conhece mais ou menos de Bíblia, vai achar que é bom, que é certo. Ah, isso aqui é bom, olha, vejo Deus nisso. E se engana. Você precisa conhecer muito bem a palavra. Nós precisamos conhecer muito bem a palavra. Nós precisamos meditar nela dia e noite para ter sucesso e prosperidade. Vou falar disso depois. Mas como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, e está cheio de ímpios na sua vida, eu sei. E tem que ter, mas para que você evangelize, para que você leve a mensagem de salvação, para que ele encontre libertação, para que ele conheça Jesus, mas não para seguir o conselho deles. Cuidado. Lembra que eu falei? Faça um compromisso com você mesmo nessa noite, que eu quero sair daqui obedecendo a palavra de Deus, transformado por essa palavra, porque eu só posso ter duas posições diante dessa palavra: ou eu obedeço ou eu desobedeço. Se eu desobedeço, eu peco. Se eu obedeço, eu continuo em santidade, em comunhão com Deus. Lembrei de uma brincadeira: não se misturem com a gentalha. Também são felizes aqueles que não imitam, ou aquele que não imita a conduta dos pecadores. O ímpio. Bem-aventurado aquele que não imita a conduta dos pecadores. Primeiro você escuta o conselho. Vocês não. Em nome de Jesus, não.
Se está ouvindo, já presta atenção agora para rejeitar o conselho dos ímpios. Mas primeiro se dá ouvido ao conselho. Daqui a pouco você ouviu, daqui a pouco você está imitando. Todos aqueles exemplos que eu dei, você já não está só ouvindo, você está fazendo, porque você quer ser feliz. O ímpio quer ser feliz acima de todas as coisas. E quando as coisas saem fora do plano, eles desabam. E é por isso que tem raízes no Senhor permanece. Porque a felicidade não está baseada nas circunstâncias mundanas. Lembra que eu disse isso? Mas nas circunstâncias divinas. Bem-aventurado aquele que não imita, que não segue os conselhos dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores. Redes sociais. Deixa eu fazer aqui antes uma observação. Eu não considero as redes sociais malignas por si só, tá? Eu vejo as redes sociais como ferramentas que podem ser bem ou mal utilizadas. Eu vejo muitas coisas boas com a internet, com as redes sociais. Nós temos muitas informações, boas e ruins. Nós precisamos estar preparados para lidar com elas. E o caminho eu já falei, palavra de Deus, medita nela dia e noite. Mas nas redes sociais tem esse negócio de seguir, né? Que a gente já falou, seguir o conselho dos ímpios. Mas tem aí também a questão de imitar a conduta. Porque a gente vê as coisas nas redes sociais e fala, vou fazer também. E às vezes nem pensa. Já brinquei com vocês, né? O pessoal vai para a praia, tira foto. Eu fico com raiva, que a inveja vindo no meu coração, tenho que repreender. Falo, nem me chama. Também não podia. Mas as redes sociais têm esse poder de influência. E parcela de nós está tão envolvidos com redes sociais. Eu vou tirar aqui as questões profissionais, tá? Porque questões profissionais a gente entende o valor que tem, muito claramente qual o valor profissional disso. Mas eu estou falando das redes sociais nas questões pessoais. E a gente olha aquilo e faz conduta de ímpio. Homens, mulheres vão lá e expõem a própria intimidade. E eu digo intimidade não é a relação do lar, eu digo do próprio corpo. E colocam uma frase de efeito. Uau! É claro que eu não queria nem a honestidade da pessoa, mas não era melhor ser honesto? Falar assim, olha, eu queria aparecer, estou colocando uma frase de efeito, mas a verdade eu quero me mostrar. Me dá um like, me segue aí, sei lá. Isso é o ímpio. Aí o crente vê, a crente vê. Vou fazer também, só que com palavra de Deus. Aí faz o seu beicinho, não vou fazer beicinho, né? Depois vão fazer o corte. Já fizeram figurinha minha no WhatsApp, não vou fazer. Aí faz beicinho, mostra o corpo e escreve lá: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Vocês percebem a incoerência? E olha, vamos olhar para nós. Não é para olhar para crente de outra igreja, não. Vamos olhar para nós. A palavra hoje é para nós aqui. Vocês percebem a incoerência? Que carência é essa? Porque nós queremos essa aprovação, estão me colocando nós aqui. Porque eu sofro e tenho que lutar contra essas coisas também, não sou diferente de vocês. A gente precisa de aprovação. É claro que eu não vou fazer, né? Vocês nunca vão encontrar foto de beicinho minha. E nada do tipo. Não estou falando. É legal, eu coloco muita coisa da Fernanda, né? A Fernanda foi um motivo para eu achar graça nas redes sociais. Porque a minha estava largada, mas ela me deu prazer de usar redes sociais. Eu coloco as coisas de nós lá, as nossas coisas. E me dá muita alegria. Oi? Tá bom. E isso tudo bem, né? Tem maneira saudável de usar. Agora isso, olha, eu estou usando um exemplo de comportamento, de incoerência, de seguir a conduta do ímpio. Quem faz isso é ímpio, gente.
A sua intimidade, o seu corpo é para a tua esposa, para o teu marido. Para quem já tem, quem não tem, guarda. Quer colocar o versículo? Vai lá e coloca o versículo. Quer colocar uma imagem? Sei lá, coloca uma árvore. Alguma coisa. Ou tira a foto de você, aqui uma reunião, né? Dos irmãos, não só sua, aquela coisa meio programada, vou tirar foto de olho fechado. Não é esse tipo de coisa. Estou falando coisa sincera. Estou falando coisa verdadeira. A internet tem muito dessa coisa de superfície, né? De imagem, do que é visto e não importa o conteúdo. Mas é isso. Garotos, garotas, cuidado. Para não seguir o conselho dos ímpios e não imitar a conduta dos pecadores. Vocês estão sendo bombardeados, nós também estamos sendo. Mas alguns já estão calejados, com história de igreja, de caminhada com Cristo. Os jovens ainda estão no começo da caminhada. Vai acontecer muita cabeçada. Já fui jovem também. Não parece, mas já fui. E alguns de vocês também. Alguns eu nem lembro de ser jovem aqui de vocês. Então, começa ouvindo o conselho, daqui a pouco está imitando a conduta. Isso é um exemplo. Vocês podem pensar em tantos outros exemplos. No seu trabalho, na sua faculdade, na sua família. A gente não dá valor e acha que a mídia não nos influencia. Eu posso assistir essa série aqui. Eu posso assistir esse filme aqui. Eu posso. Eu tenho sabedoria, eu tenho maturidade para isso. Eu também penso assim. Eu venho pensando assim por muitos anos, por isso que eu abandonei tudo. Porque eu percebia que quando eu achava que eu tinha maturidade, eu falava, opa, não estou preparado para isso. Isso quando o Espírito Santo me acendia a luz. Agora, vejam vocês, quanta gente assistiu série torcendo para o Lúcifer. É normal, né? De boa, tá certinho. E ainda acharam bonito. Mulheres ficaram lá olhando o homem, né? Eu sei. Deus visita o pensamento de vocês, tá? Homens também. Espero que não tenham ficado lá olhando o homem. Mas eu lembro de assistir algumas coisas. Um exemplo, né? E as pessoas estão bebendo felizes, caem bêbadas. Videogame também tem muito dessas coisas. E caem bêbadas, você fala, nossa, que felicidade que é beber. Que vontade de beber. Eu falo, que isso? Falo comigo mesmo. Que isso? Vontade de beber? Onde você está com a cabeça, cara? Sérios. Filmes, inofensivos. O mundo está bombardeando a gente. E nós deixamos de ser radicais. Porque se nós, de forma geral, fôssemos radicais, essas coisas não tinham prosperado. Essas coisas teriam acabado logo, porque ninguém ia consumir. É um exemplo. Eu lembro que na minha infância eu assistia Changeman, não é o Change. Hoje eu tô bom, né, nas piadas. Então, o Jaspion, e eu saía na rua, cabo de vassoura e espada, né? Assistia o negócio e pá, e os amigos também. Ai, já dei um corte já. Já deu uma figurinha, né? Faz parte, né? Pagar um bico. Outros foram assistir filmes, né? Botaram a faixa do Rambo e por aí vai, né? Não, vocês acham que não influencia, né? E fica fazendo piu, piu, piu. De onde vocês acham que fizeram isso aí? Não posso fazer isso aqui não também, né? Hoje... Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores. Deixa de dar ouvido, porque dificilmente você vai chegar aqui no segundo passo, que é imitar. Elimina isso. Fala, não, isso aqui não presta para mim, eu preciso tirar.
Já abandonei série na 3ª temporada. Vocês imaginam a tortura que foi? Vocês que gostam de assistir séries aí. Assim, não, isso aqui está ofendendo a minha fé. Não vou. Não aceito isso não. E abandonei. Mas eu aceitei muitas antes dessa, para entender qual era o problema. E não se assenta na roda dos zombadores. A nossa mesa é celeste. A nossa comunhão é com Cristo. Quando fala de se assentar na mesa dos zombadores, para o judeu é a ideia de comunhão, de intimidade, de compartilhar dos mesmos ideais, da mesma proposta, dos mesmos planos, da mesma vontade, do mesmo empenho. É um acordo sentar na mesa para o judeu. Significa que nós estamos de acordo. E se assentar na roda dos zombadores é ter comunhão com aqueles que zombam da palavra de Deus, que zombam do próprio Deus. Começa seguindo o conselho, depois está imitando, depois faz parte. Quando vê, está totalmente perdido. E lembra que João diz que em alguns casos, aqueles que saíram porque realmente já não faziam parte da igreja, não era parte da igreja. Mas a gente não sabe quem é. Então, se você conhece alguém que está distante, ore, batalhe, lute, procure, evangelize de novo, para que essa pessoa volte. E cuidado, você que pensa que está de pé, vigie para não cair. Tenha humildade de saber que você também está sujeito. Humildade de saber que você não é a suma sabedoria do mundo. E que muitas coisas você não sabe da vida, mesmo os mais velhos. Porque senão não teria pessoas mais velhas perdidas, sem Cristo, sem Deus. Mas é ter comunhão com os zombadores. E não dá para ter comunhão com Cristo e com o mundo. Não dá para amar a Deus e não dá para amar ao mundo ao mesmo tempo. Quem ama o mundo não ama a Deus. A pessoa começou ouvindo, daqui a pouco está imitando porque achou legal. Ah, que legal isso aqui, né? Isso que é vida. Aquilo que eu vivo na igreja. Bronca, reclamação, que eu não faço nada certo, está tudo errado. Não, isso aqui que é vida, ó. Oba. Eu tenho que cuidar. Não posso dar motivo para vocês. E aí olha para aquilo e vai seguindo. Daqui a pouco, quando vê, tá lá, igualzinho qualquer outro perdido. É o sapo cozinhando na panela. Lembram? Se você pegar água quente e jogar o sapo, ele vai pular na hora. Não, você coloca uma água morninha, o sapinho vai lá, curte relaxado na banheira dele. Vai esquentando. Quando ele vê, já cozinhou as pernas, não consegue mais se mexer, morreu. Então evitem essas 3 coisas. A começar por não ouvir o conselho dos ímpios. Ouvir no sentido de que assim, não dá para a gente tirar os ouvidos, né? Se a gente pudesse, a gente tirava as orelhas. Mas é como a gente diz, né? Melhor ouvir do que ser surdo. Com perdão da palavra. Pois é. Eu não sou a pessoa mais politicamente correta, me perdoe. E aí, não tem como evitar que esses conhecimentos, essas ideias, essas propostas, esses princípios venham sobre nós. O não seguir aqui é ouvir, mas não dar bola. É ouvir, mas está enraizado em Cristo, ter raízes nos céus e não ser enganado por essas coisas. Nossa mesa é celeste, nossa atitude é celeste e nossos princípios são celestes. Esse mundo tem um fim
E nós não estamos aqui, em primeiro lugar, para sermos felizes nesse mundo. Nós estamos aqui para honrar o nosso Deus, na comunhão do corpo, comunhão com a cabeça, que é Cristo, comunhão com os nossos irmãos, que são os membros do corpo de Cristo, e em igreja, pela nossa unidade, mostrar ao mundo a vida eterna. Verso 2: ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Satisfação. Satisfação é quando eu não preciso de mais nada. Sabe quando você almoça bem e fala assim: estou satisfeito. Satisfação está na palavra do Senhor. Sua satisfação está nessa palavra ou está nos influenciadores, nas redes sociais, nos meios digitais, nos amigos que não amam a Deus, nos relacionamentos que não confessam o Senhor, que não temem a Deus? Ou está na lei do Senhor, e nela você medita dia e noite? Isso aqui não é exagero, é necessidade. Meditar na vontade de Deus dia e noite é uma necessidade nossa. É a palavra que vai nos sustentar firmes com raízes nos céus. E aí o texto vai continuar. E eu quero falar um pouquinho de sucesso por conta do verso 3. Mas eu quero falar de sucesso na perspectiva bíblica. E sucesso na perspectiva bíblica é justamente ter raízes no céu. Olha o que alguns irmãos dizem sobre sucesso. Que é algum conselho dos nossos irmãos, mas não é porque é conselho deles, é porque tem base bíblica. Aliás, o texto poderia trazer a ideia contrária no começo, né? De seguir o conselho do justo, imitar a conduta do justo e se assentar com os justos. Mas não diz, não traz assim, traz o contrário, traz o exemplo negativo para mostrar para nós o que nós não devemos ser. Mas poderia dizer: siga o conselho do justo, imite a conduta do justo, se assente com o justo. Mas ainda assim, não é o que o texto está dizendo. O texto não diz isso. O texto diz: siga a palavra, imita a conduta na palavra, se assenta em comunhão com a palavra. Por quê? Feliz é aquele que medita na palavra do Senhor dia e noite. Porque o justo ainda erra, mas a palavra não falha. A palavra de Deus é o que nos conduz em tudo o que fazemos, pensamos, que decidimos, que queremos, que planejamos. Se não tem concordância com a palavra, nós precisamos abandonar. Mas voltando a falar aqui sobre sucesso. E sucesso bíblico é andar com Deus, frutificar nele, para ele. John Wesley disse a seguinte coisa: Senhor, não deixe que vivamos para sermos inúteis. Uma vida vivida inutilmente para Deus pode parecer sucesso para algumas pessoas, mas diante de Deus é fracasso. Porque já chegou. Uma outra frase, essa eu não sei o autor, mas é muito boa. O maior fracasso é chegar no final da vida e descobrir que você teve sucesso em algo sem valor. Imagina? Chegar no final da vida e teve sucesso em algo que vai ficar nessa terra, que não dá galardão nos céus. Fez tanta coisa, tive sucesso, sou bem sucedido. Olha para mim. E chega lá no céu, o que isso vale? A ideia de sucesso na Bíblia é diferente. C.S. Lewis vai dizer: o que é inútil para a eternidade é eternamente inútil. Sucesso na Bíblia é andar com Deus.
é ter um relacionamento com Ele. Às vezes é na dificuldade, mas andando com Ele. Muitas vezes, né, eu diria a maioria, é na dificuldade, mas andando com Ele. Isso é sucesso. É obedecendo, conhecendo a vontade dEle e colocando em prática aquilo que Ele te chamou para fazer. Isso é sucesso. Mas a nossa sociedade prestigia demais outras coisas. O conselho do ímpio é: morre trabalhando. Nada contra o trabalho é dignificador. Mas tem gente que prioriza tanto o trabalho. Tive umas conversas esses dias atrás com alguns irmãos. Eu estou cansado para ir para a igreja, porque trabalhei a semana inteira. A prioridade, os valores estão invertidos. A prioridade não deveria ser o trabalho é importante, mas não é prioridade. Viver para Deus é prioridade. E a vida em comunhão, a vida de igreja é parte do viver para Deus. É parte da vontade de Deus para você, para mim. O que é sucesso da Bíblia? Estar nele, raízes nos céus. Verso 3. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Porque está com raízes nos céus. Medita dia e noite na palavra de Deus, deseja a vontade de Deus mais do que a própria vida e coloca em prática aquilo que honra e glorifica ao Senhor com a própria obediência, em santidade. E vale a pena também falar, porque no final diz que tudo que ele faz prospera, então vale a pena também falar de prosperidade na perspectiva bíblica. A fórmula infalível para uma vida próspera é aplicar a palavra de Deus à própria vida. Afinal de contas, quem pode frustrar os planos de Deus? Prosperidade tem a ver com sucesso. Tem a ver com dar tudo certo no final. E quem pode tramar contra os planos do Senhor? Se você conhece a palavra, você conhece a vontade. Se você conhece a vontade, você sabe o que você deve obedecer. Se você obedece, você está de acordo com Deus. Se está de acordo com Deus, a vontade dele é na sua vida. Se a vontade dele é na sua vida, quem pode frustrar os planos do Senhor? Por mais paradoxal que isso possa parecer, sucesso e prosperidade tem a ver com negar a própria vida, com abrir mão da própria vida. Para ter sucesso e prosperidade, você precisa querer primeiro deixar de querer ter sucesso e prosperidade. Lucas 9, 24 e 25. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Ter sucesso e prosperidade para a humanidade, tem coisa maior que encontrar a salvação? Tem maior sucesso, tem maior prosperidade que encontrar a salvação para a humanidade? E tem fracasso pior do que perder a salvação? O justo encontra a salvação na palavra de Deus, mas para o ímpio é diferente. Verso 4 ao 6. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. A quem você vai seguir? A quem você vai imitar? Com quem você vai compartilhar a sua vida de comunhão?
onde você vai se enraizar.